A paz do Senhor para todos. Eu sou Elias Ramos, quem chegou nesse canal primeira vez de paraquedas. Esse é um canal evangélico que fala de Deus para o seu coração. A gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia. E vocês que já estão me seguindo há algum tempo, eu fiquei 3 dias, sexta, sábado, domingo, num sítio, um encontro com Deus. Lá não poderia ter celular, porque era proibido, foi recolhido os celulares, porque vocês, para ter um encontro com Deus, você ficar na Ministério Internacional de Restauração, em Araruama, qual eu pertenço também, eu pertenço à MI de Itaboraí. E a gente teve lá um encontro com Deus, 3 dias. Encontrista, né? A gente nem podia falar um com o outro, só com os coordenadores, que evitava de falar com a gente só quando a gente queria alguma coisa, e ali a gente tinha palestra o dia inteiro. A gente chegamos, tivemos uma palestra, depois jantamos sexta-feira, não foi 3 dias, foi 2 dias e meio, né? E depois outra palestra, depois fomos dormir. Muito lindo o sítio, muito lindo mesmo, os alojamentos. Depois, o Senhor sempre me chama de madrugada, o pessoal depois do domingo, final do domingo, dizia que eu não dormia. O Senhor me chama de madrugada. Aí eu orava, aí 5 horas da manhã cedo eu já estava em pé, que já é o meu costume. E depois palestra de manhã, depois café, depois outra palestra, cura interior. Foi gratificante, foi tremendo. Não posso falar mais porque para quem for não saber as coisas, só saber lá. Mas foi tremendo. E recebi uma porção de coisas, de cartas da meus familiares, desejando boas coisas. Carta da minha irmã de Niterói, carta da minha filha, do meu filho, carta do meu genro, da minha nora, do pessoal da igreja. Um monte de carta. Não sei se vocês vão dar para ver. Eu recebi cartinhas. Depois, no finalzinho, né? Recebi um livro. Aqui. Eu pensei que era agenda, mas um livro com uma porção. Eles foram tão espertos que entraram em contato com meus parentes, pegaram foto da minha vida toda, de passeio e tudo, fizeram um álbum para mim. É maravilhoso, e ainda ganhei bombom, ganhei tudo, isso tudo foi no final, né? E ainda um quadrinho de gratidão aqui, foi maravilhoso. Aí depois, no último dia, a gente teve o apóstolo, o Osto, né, que fez a última pregação do Espírito Santo, foi muito maravilhoso. Ungiu a nossa cabeça com óleo. Eu senti uma certa unção diferente. Até falei para Isabel, minha esposa, eu acho que eu recebi uma unção quando o apóstolo Osto botou a mão na minha cabeça e me orou. Eu senti algo descendo em mim. Uma unção diferente. Uma unção boa, gostosa. E é isso aí. Foi maravilhoso. Restabeleceu as baterias, recarregou as baterias. E se puder de novo, eu vou, talvez agora não vá como participante, mas como auxiliador de trabalho. Até estou vendo se minha esposa vai também no próximo encontro, para ela participar como encontrista, que ela ficou com uma neta nossa, cuidando de uma neta e não pôde ir. Mas isso é muito bom. Mas a gente voltou à vida cotidiana. Eu vou fazer essa live, uma pequena live, porque eu tenho muitas coisas ainda para botar em dia, e ficou muita coisa durante esses 3 dias sem fazer.
E eu tenho muitas atividades ainda em casa, né? Mas é importante também é servir o Senhor. Aqui a gente estava estudando Hebreus, mas primeiro eu vou orar, que eu esqueci de orar. Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe esse povo que está nos assistindo, suas famílias, que é muito bom viver em família, marido, esposa, filho, filha, nora, genro, netos, quem poder ter mais parentes, muito gratificante, quando é tudo unido no Senhor. Tu me deu uma família abençoada, todos nós somos cristãos, todos nós te servimos a Ti. E minha neta é a 4ª geração de servos teus, tanto da parte minha, que meus pais te serviram, agora meu pai serviu a Ti a partir de 70 anos, que ele se converteu. E minha mãe sempre se serviu, Senhor, até seu último dia, morreu com 95 anos. E eu te venho te servindo desde o nascimento. Minha esposa a mesma coisa, os pais dela sempre foram cristãos, ela também serve a Ti desde o nascimento. Meus filhos te servem a Ti, desde que nasceram, estão na igreja, todos dois. Minha nora serve a Ti, minha netinha, acredito que seja a 4ª geração. E meu genro, que é católico, mas serve a Ti. É também uma bênção, é como um filho. Você pode dizer que eu tenho 4 filhos, eu posso dizer. Eu tenho 2 naturais e 2 casaram com meus filhos, né? Meu genro casou com a minha filha e minha nora casou com meu filho. São filhos também. Por isso eu te digo, Senhor, o Senhor tem me dado uma família abençoada. Por isso eu te louvo, Senhor. Porque eu pude ver pelos meus olhos, minha neta, se ela se firmar na tua casa, será a 4ª geração. Tanto da parte minha como da minha esposa. E isso não é orgulho humano, mas orgulho espiritual. Porque ver a tua misericórdia, a tua benignidade em nossas vidas. Tu tens levantado para falar a tua palavra, teu evangelho, e demonstrar com a nossa vida como é servir o Senhor e como o Senhor nos abençoa. Porque tu tem um peso muito de bênção. Não é peso, mas algo tremendo nas gerações. Aqueles que servem a Ti desde a infância. A compreensão da palavra é mais fácil. O entendimento, as bênçãos chegam, porque tuas bênçãos chegam de geração em geração. Isso eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de nascido num lar evangélico, meus filhos serem evangélicos, e minha esposa também ter nascido num lar evangélico, seus pais serem evangélicos, e nossos netos vão seguir o mesmo caminho. E seriam, a minha neta seria, é a 4ª geração. E vejo em teu nome muitas bênçãos na vida dela. Por que ela possa prosseguir, ser uma bênção. Como temos dado bênção na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que abençoe as famílias. E a todos. Em nome do Senhor Jesus. A gente estava estudando. E você também que não é cristão, seja bem-vindo a esse canal. Eu esqueci de falar isso, tá? E a gente estava estudando o Hebreus. Mas hoje eu vou abrir uma pausa no Hebreus. Porque eu estou com um espírito de muita gratidão a Deus. Sentindo muita gratidão no coração. Deus me libertou de algumas coisas que eu sentia nesses 3 dias. E eu tenho que agradecer esse Deus, porque Ele é tremendo. Yeshua, Jesus, muitos conhecem como Jesus, mas é Yeshua. Yahvé, muitos conhecem como Jeová. Deus seja louvado, agradecido nas nossas vidas.
a glória de Deus permanece sobre nós quando nós buscamos a Ele de todo o coração. E as suas muitas misericórdias estendem de geração em geração. Isso é um fator fundamental. Isso é certo, a gente vê com nossos olhos. E ouvimos com nossos ouvidos a sua palavra. Aqui no Salmos 86, eu tirei esse salmo aqui, que fala assim: inclino ao Senhor os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo em que te confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, e atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Nada existe que te compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor. Glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me no coração para só temer o teu nome. Dá-te graça, Senhor Deus meu, de todo o coração. Glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste a alma dos mais profundos poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim. Um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente em grande e misericórdia. Em verdade, volta-se para mim. Compadece de mim, concede a tua força ao teu servo. Salva o filho da tua serva. Mostre um sinal do teu favor. Porque veja e se envergonha os que aborrece. Pois tu, Senhor, me ajuda e me consola. Aí findou aqui o Salmo 86. Eu me relaciono muito com esse salmo, porque eu sou filho da serva do Senhor. Minha mãe sempre serviu o Senhor, me ensinou os seus caminhos. E eu sou filho da sua serva. Ele é meu Deus e eu confio nele. Tem se compadecido de mim e a ti clamo continuamente. Clamou a Deus, a gente temos que clamar sempre ao Senhor. Tirar o orgulho. Às vezes o ser humano é tão orgulhoso que acha que não precisa de Deus. Deus continua sendo Deus sem você. Ele vai ser Deus sem você. Você que precisa dele. Nós que precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Mas pela sua muitas misericórdia, através do teu Santo Espírito, ele nos alcança o nosso coração e nos dá um entendimento para servi-lo a ele, para buscá-lo, para achá-lo. Só vai achar Deus quem busca, de todo o coração. E não é com feitiçaria, com coisas de macumba, nada disso. Não é você ser religioso também, entrar numa denominação, seja mais perfeita que seja aos seus olhos, ela não vai te levar a Deus. O que vai te levar a Deus é você buscar a Deus de todo o coração, de toda interesse, buscar ler a sua palavra, procurar entender as suas misericórdias para a sua vida. Ser piedoso, aqui fala que eu sou piedoso. Aqui fala, preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ser piedoso aqui é seguir a palavra de Deus. É ver uma pessoa necessitada e você tiver condição, ajude. E às vezes a necessidade não é financeira. Pode ser de outro jeito, de outra monta. Oração,
mesmo se for financeira. Tem que ter compaixão também pelos seus parentes, irmãos. Porque, às vezes, na minha família, eu não vou dizer tudo porque que não vai querer como eu estivesse crescendo, nada disso. Às vezes um irmão seu, uma irmã, sei lá, pode ser necessário você acolher. E às vezes as pessoas não querem ter trabalho. Mas como você pode ser piedoso se você não quer se expor ao trabalho? Como você pode ser piedoso se você não quer se doar? Como você quer que Deus te abençoe que você não quer ser abençoador? Você também tem que ser abençoador para as outras pessoas. Para Deus também te vai abençoar. Quando pedimos no Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, em contrapartida, a gente é a mesma coisa. Senhor, nos abençoa que nós também abençoamos as outras pessoas ao nosso redor. Para nós também sermos abençoados, sermos uma fonte, a gente recebe e dá. Não só água parada, ela cria limo e cria bicho. Temos que ser uma corrente de água que flui. Os rios de Deus têm que entrar em nós e sair, fluir e atingir outras pessoas. As misericórdias de Deus têm que nos alcançar e nós também deixar também essas misericórdias alcançar outros. A gente viemos para servir, não ser servido. Muitas vezes as pessoas são tão egoístas que querem só se servir, só quer as coisas para si, qualquer coisa para si, mas não quer servir ao próximo. Às vezes, numa situação, você vê que a pessoa está numa situação, você tem tempo disponível, você tem como ajudar, você às vezes não é nem financeira, mas você se fecha com uma ostra e não ajuda, não estende a mão. Eu vou falar uma coisa, mas não é para minha glória. Há quase 2 anos atrás, quando eu vi a situação daquele moço e a menina de 6 meses, ele com depressão, querendo se matar, e quando o Batista, meu antigo pastor, falou, está indo isso, eu falei, Deus falou assim, cuida, e eu simplesmente falei, traga para minha casa que eu cuido dos dois. Eu cuidei dele durante 15 dias, não vou falar o nome dele, levei ele para o CAP, levei ele, mas a menina também a gente cuidou e a menina se pegou até hoje. E hoje a menina já vai fazer 2 anos. E ela me chama de avô, a gente cuida. Eu acordo 5 horas da manhã cedo para pegar ela no portão, às vezes, e fica o dia todo com a gente. E à noite, que a mãe ou a outra avó vem buscar. É uma benção na minha vida essa menina. Eu se doei, aí até a minha outra irmã falando, pô, você se aposentou, vai ter esse trabalho, essa coisa, agora que você podia custear a vida. Gente, é se doando que Deus abençoa. Hoje eu estava lá no encontro com Deus, mas com uma saudade dessa menina terrível. Essa minha neta. Ela me chama de avô, chama minha esposa de vó, vó. Ela quando chega às 5 horas dorme entre a gente. E o pai dela ficou 15 dias com a gente. A gente tem um quarto extra, a gente cuidou ali, eu dava remédio na mão dele para ele beber. Ia com ele no CAP. Não precisava nada disso. Eu estou falando isso não é para me exaltar. Ele era um grande desconhecido para mim. Eu via ele de vista, assim, algumas vezes, mas nunca, assim, tive afinidade com ele, nem nada. Mas quando Deus falou assim, cuida, que
Que Deus fala no nosso coração. Eu simplesmente não pensei duas vezes. Eu falei, Batista, traga para minha casa que eu cuido. Porque Deus tinha falado para mim para eu cuidar. Depois de 15 dias, ele estava melhor, quis ir para casa dos parentes, foi. E lá ficou e não dá muita bola para a família, sei lá. Se desfez da família. Mas a benção ficou na minha casa, que é a menina. E quando a gente se dá, a gente também recebe bênção. Pois eu sou apaixonado por minha neta. Eu tenho outra neta de sangue mesmo, mas sou apaixonado por essa. Sou apaixonado por minha neta de sangue, que não precisa de muito cuidado, que tem mãe e pai. Mas essa menina, como tem mãe, mas pai. E a referência de pai, embora eu não seja, sou eu. Eu e minha esposa, né? Passamos o dia todo com ela. Bem dizer, das 24 horas do dia, 12 horas é com a gente. E todo dia. Isso já vai fazer 2 anos. Levo ela para a pracinha, levo ela para passear, para pegar sol. Minha esposa dá banho, dá comida. A gente brinca junto, vê televisão junto, desenho, né, que ela gosta de dançar. Deus também, pela oportunidade da vida, Deus me deu condição de cuidar da minha mãe os últimos anos da vida dela, eu, minha esposa. Terrível. A gente cuidou dela. E de outros 4 irmãos também. Só um mais velho que eu cuidei direto. Os outros 3, teve um período da vida que eu ajudei. Morreram todos 4. Mas até tinha um irmão meu, para ele não virar mendigo, porque que ele bebia, ele não queria trabalhar e deixou, já estava com 78 anos. Ficou 16 anos na minha casa. Me ajudou também algumas coisas em obra, mas ajudou muito. Mas só que ele bebia, se agredia, ia para a rua, e o pessoal batia nele, eu tinha para evitar disso, eu se agarrava ele dentro do quarto, ele me xingando, coisa, eu não deixava ele ir para a rua. Eu não precisava disso. E ficava ali até aquele efeito daquela bebida passar. E às vezes ele se manifestava com espírito maligno também. Que ele fez cabeça no centro, sei lá, uma coisa assim. Mas nunca quis Jesus. Eu dava os remédios a ele. Quando ele morreu, a gente foi ver as gavetas dele, estava cheio de remédio. Ele não bebia remédio para glicose. A glicose dele era alta. Ele botava café no copo, botava quase meio copo de açúcar e bebia. E a gente falava com ele para não fazer isso, ele fazia. A glicose dele foi lá. Acho que ele morreu mais foi por causa disso. E outras coisas. Bebia também. Aí o que acontece? Quando a gente foi ver as coisas dele para desfazer, a gaveta dele cheia de remédio, de grifase, aquele remédio para diminuir o... que ele não queria ir ao médico, então eu dava o remédio assim mesmo. Que eu tomo esse remédio para açúcar, né? Aí eu tenho em casa, eu dava ele. Mas e ele não tomava. Fingia que tomava e jogava tudo dentro da gaveta. Ai, Jesus. Ele ficou 16 anos com a gente. Mas eu se dei. Eu estou falando isso, não é para engrandecimento meu. Não, Deus me livre disso. Que a obrigação do ser humano é cuidar dos seus parentes. Mas é se dar. A benignidade de Deus nos alcança. Quando a gente se tornamos fonte de água viva. A gente recebe bênção e dá bênção. Esse pai dessa menina, ele não ficou mais tempo aqui em casa porque não quis. Eu levava ele para o médico, dava remédio a ele, que podia dar remédio na mão dele para ele tomar, guardar, porque ele tomava tudo de uma vez, querendo se matar, estava com depressão. E cuidei dele
durante 15 dias. Depois que ele melhorou, pediu para ligar para o irmão dele lá no Rio. O irmão dele veio, buscou ele e levou. Ele não quis ficar aqui, mas a filha ficou. E hoje é minha neta. Deus é muito maravilhoso. Eu quero dizer que você quer ser abençoado por Deus, tenta abençoar também. Não seja só um para-raio que só recebe bênção, mas não quer distribuir bênção. Seja um abençoador. E Deus se agradará de ti. Quando você é um distribuidor de bênção, Deus manda mais bênção na sua vida. Quando você mais recebe, mais distribui, não segura as bênçãos nas tuas mãos. E às vezes não é dinheiro, gente. Às vezes é se expor, às vezes é dar seu tempo. Às vezes é chamar alguém que você está vendo com uma necessidade e chamar para dentro da sua casa mesmo. Quando é na direção de Deus, tem que ter isso também, tá? Nem todo mundo você pode botar dentro da sua casa. E às vezes é um tremendo desconhecido, mas se Deus mandou, ele é o seu fiador. Foi o que eu fiz. O cara queria se matar, botar a faca no pescoço, queria tomar remédio. Mas eu falei, não, eu cuidei do meu irmão que era pior, 16 anos, eu vou cuidar desse também. Porque Deus mandou. E ficou 15 dias, melhorou, foi embora. Porque Deus tinha mandado. Seja sensível à voz de Deus. Às vezes Deus te manda você ajudar uma pessoa e você não ajuda, porque acha que é muito esforço, você não tem responsabilidade com a pessoa, você não é nada seu. Engano seu. Todos nós somos parentes no espírito. Todos nós somos irmãos. A graça de Deus está sobre todos nós. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos nada nesse mundo. Deus nos toca para falar isso. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça pessoalmente. Eu vi lá na reunião um irmão pedindo perdão, sei lá, o irmão dele que fez algo com ele, sei lá de quê, negócio de cura lá. Depois Deus veio, tocou e falou assim, fala com ele para ele procurar o irmão, pediu perdão ao irmão. Porque o irmão está precisando, que acho que o irmão estava precisando de ajuda, segundo ele. Ajude o irmão. Ajude. Mesmo que ele não queira, tenta ajudar. Meu irmão, quando estava comigo aqui, queria ir embora, queria pular muro, quando estava bêbado, queria pular muro, se agarrava com ele ali no muro, para ele não pular, que meu muro é 3 metros de altura, se agarrava com o muro dele, no muro para ele não pular, queria sumir, eu não deixava, porque era coisa espiritual, era coisa, senão ele ia virar mendigo. E graças a Deus, nenhum filho da minha mãe virou mendigo, porque eu não deixei. Outro irmão meu também se desviou de Deus, ficou em bebedeira, perdeu o emprego, não conseguia mais trabalhar, estava vivendo numa casa que minha mãe mantinha, depois eu soube que estava sendo maltratado lá, pegamos ele, botamos num lugar de restauração de toxicólogo, de alcoólatra, evangélico, cuidamos dele até eu e o filho dele, né? O filho dele também foi comigo, mas eu tive que chamá-lo para ir, tiramos ele de lá, e cuidamos dele, até ele morrer, porque ele passou mal depois de 3 anos e meio, ele estava lá, deu um AVC, veio falecer. E as minhas outras 2 irmãs também, a gente cuidou dela dentro da possibilidade. Tinha uma no canto que estava dando problema, já estava ficando Alzheimer, as coisas a gente trouxe para cá, cuidamos dela. Ela arranjou uma casa perto da nossa e ela passava o dia todo aqui em casa. E a gente cuidava dela. Teve a outra também que teve um período que cuidou, depois os parentes acordaram para a vida e cuidou. Teve aqui um período aqui em casa também. Mas o que eu pude ajudar, eu ajudei.
Mas teve minha mãe também. Minha mãe foi terrível, foi 3 anos de luta da doença dela até ela ir. Mas isso é obrigação. E agora, quando não é uma pessoa que é seu parente, é coisa que você sentir de Deus, Deus mandar, e você puder ajudar, ajude. Porque as bênçãos de Deus vai fluir na sua vida. Não é que você seja melhor que ninguém, nem que você seja santo. Não, a gente tem defeito pra caramba. Peido, arroto, às vezes me iro, às vezes falo demais. Minha esposa que diga. Sou cascudo na fé, mas também me iro, muitas das vezes. Mas nem por isso deixo de fazer a vontade de Deus. Sou sensível à vontade de Deus. Acordo de madrugada, no retiro lá, o pessoal estava falando que eu não dormia. Vi eu sair na porta do beliche várias vezes, levantava do beliche e ia para lá, para madrugada para orar, 4 horas, 3 horas, tinha hora. Porque Deus me chamava. Eu sentia que Deus, acordava e sentia que Deus estava me chamando para falar comigo. E eu falar com Ele. E assim aqui em casa, a mesma coisa. Eu durmo muito pouco, mas o pouco que eu durmo me satisfaz totalmente. Porque quando você está na presença de Deus, parece que você pode até entendo aquela passagem de Moisés que passou 40 dias na presença de Deus e não teve fome, não teve sede, não teve cansaço. Porque quando você passa 1 hora ou meia hora, ou seja lá o que o tempo for de madrugada na presença de Deus, depois quando você sai dali, você não sente cansaço nenhum. Você vai dormir 2 horinhas mais que você durma, parece que você dormiu 8 horas. Porque você está na presença de Deus. Você não está ali por você mesmo, tá? Porque Deus te chamou. Eu sei que o homem natural entender isso é difícil. Mas tenta. Porque os segredos de Deus são para aqueles que têm intimidade com Ele. Deus só dá os seus segredos para quem tem intimidade com Ele. E as bênçãos de Deus são para aqueles que buscam Ele. A gente pode passar tribulações, mas vamos passar alegre, cantando, pedindo a Deus misericórdia e vamos vencer elas. E um dia que a gente vai sair dessa terra, porque todos nós vamos morrer, sabemos que temos uma cidade, um céu, um lugar, uma casa celestial para estar com o nosso Deus. Cai na paz, se puder dar joinha, dá joinha, se puder compartilhar, compartilhe, se puder assinar o seu canal, assine, tá? Fica com Deus, já está em 30 minutos, 30 e poucos minutos de live e já está ficando grande. Cai com Deus.